Você escreve. Estou aqui aguardando os alunos. Ver se os alunos do primeiro ano começam a entrar aqui. Estou aguardando a turma chegar, os primeiros anos, para a gente começar a nossa aula online. Gustavo Alves. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho, ver se o pessoal entra, tá? Bom dia. Bom dia. O pessoal do grupo da sua sala está sabendo direitinho da aula. A Kleiner falou que enviou lá a mensagem. Enviou. Viu, né? Vamos esperar um pouquinho, tá? Fez a atividade lá no Google Sala de Aula? Fazer hoje. É? Então vai ser bom, que eu vou resolver ela aqui, aí você já pega e já resolve ela. Aham. Deixa eu ver se eu admito mais alguém aqui. Beleza. Atividade. Essa aqui. Vamos resolver esses exercícios aqui hoje. Cadê o povo, gente? Cadê o povo desses primeiro ano? Tá aparecendo muitos alunos nas aulas, gente? Hein, Gabriel? Na maioria, não. É? Aham. O povo tá cansado, né, cara? É. Gustavo, você tá conseguindo ouvir direitinho? Dá um alô aí. Gustavo parece que não tá conseguindo.
Bom dia, Débora. Gente, vamos começar a trabalhar? Então, nós temos aqui Gabriel Ferreira. O Gustavo, conseguiu, Gustavo? O áudio? Gustavo, vamos ligar as câmeras para mim ver o rostinho de vocês. Vamos lá. Liga as câmeras. Já vai, rapidinho. Tá. Débora. Liga a câmera aí para a gente ver o rostinho de vocês. Nós estamos com apenas 4 pessoas agora, contando comigo. Primeiro ano tá com pouca adesão. Mas pelo menos está fazendo as atividades lá no Google Sala de Aula, né? Ah, tá. Beleza, Gustavo. Bom dia, Débora. Beleza, Gustavo, tranquilo. Gustavo tá indo pro trabalho assistir na aula, hein? Gabriel, cadê você, filho? Gente, bom dia, Gabriel, tudo jóia? Gabriel tá com vergonha de aparecer, mas tá bonito, o cabelo tá bonito. Penteou o cabelinho. A Débora também. Débora tá dentro do quarto, acabou de acordar, né, Débora? Vamos começar, então. Quem aqui já fez a atividade lá, eu vou corrigir. Quem não fez, é bom que eu já acelero o trabalho de vocês na hora de responder aquela atividade lá do Google Sala de Aula que é para entregar hoje. Tá bom? Beleza? Tá. Então, olha só, vamos lá para a atividade. A atividade de hoje, ela era de estatística, né? Análise de gráficos, certo? E média, para calcular a média. Deixa eu fechar a porta aqui. E média. Gente, se acabar minha conexão diminuir, cair a internet, eu volto, tá? É porque aqui em casa o trem tá difícil de internet. Sou eu e minha esposa que somos professor, ela tá dando aula online também agora, nesse momento. Os meus 2 filhos estão assistindo a aula no Zoom também. Aí, de vez em quando cai. Eu acho que vocês devem passar por isso na casa de vocês também, né? Então, olha só. O gráfico a seguir representa o número de pacientes atendidos mês a mês, em um laboratório durante o período de 6 meses de determinado ano. Qual, ó a palavra-chave aqui, ó. Qual é a média? Qual é a média, né? Ó, média mensal de pacientes atendidos, né, no período considerado. Então, primeira coisa para a gente saber isso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir e extrair os dados do meu texto. Porque quando a gente vai calcular uma média, a gente faz o seguinte cálculo. A média é a soma Fone de ouvido tá quanto? de tudo. Certo? Tá conseguindo ver? Beleza. A soma de tudo dividido pelo número de elementos. Aí você olha no gráfico, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então nós vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. XI e o valor. É 1, 2, 3, A entrada assim? 4, 5, 6. Esse valor aqui é esse número que eu vou colocar aqui embaixo.
mais alto. No mês de janeiro, observa no gráfico, foram o quê? 60. Então, vou montar a tabela, depois eu tiro aqui. Janeiro, 60. Pega os 10. Fevereiro, 40. Depois, março, 60 de novo, mês 3. Esse carregador é quanto? Abril, 40. Maio, 20. Ele é quanto? Ele vem com o cabo já? E junho, 80. Tem ele modelo Android? Beleza. Deixa eu estopar isso Aquele aí. modelo... Olha só o que acontece. Nós pegamos esses valores que estavam lá naquela tabela, que vocês têm ela aí, e separamos. Janeiro, fevereiro, Essa entrada aqui, ó. março, abril, maio e junho. Esse 6 aqui é o meu número. São 6 meses que eu vou trabalhar. Certo? Essa soma é o valor dessa soma aqui, ó. Então, 0, 0, 0, 0, somou 0. 6 e 4, 10. Com 6, 16. Com 4, 20. Com 2, Não tem um que 2. separado, não? Com 8, separado 30. da negócio? Então, deu É a mesma marca? 300. Então, essa soma aqui, ó, é 300 dividido por 6. Quer dizer que a minha média é o 300, que é a soma de todos os valores por mês, dividido por 6. Fazendo essa continha rapidinha aqui, vocês vê 5,30. Ou seja, a média da situação descrita aí no texto é igual a 50. Lembrando que essa tabelinha aqui, ó, que eu montei, ela é uma tabelinha de dados que a gente chama dados discretos. O que eu quero dizer com isso? Não é um intervalo de dados, né? Então, primeiro mês deu 60, segundo mês deu 40, aí fica facinho de fazer a média. Ou seja, a média de pacientes, nesse caso aqui, a minha alternativa C, tá? Ou seja, eu somo tudo e divido pela minha quantidade. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Pode falar se quiser. Eu estou deixando os microfones todos abertos. Entendeu, Gabriel? Entendi. Entendeu, Esther? Gustavo? Não tá funcionando, não. O quê? Não. O que não está funcionando? Tá saindo áudio no fone. No seu fone? Você desligou ele, ué. Você desligou o fone? É o Gabriel que está falando? É o Gustavo. Seu também? Não, o seu está funcionando. Acabei de ouvir você. Deixa eu ver se tem gente aqui. Beleza. Beleza. Tá todo mundo mutado. Pode desmutar. Deixa eu ver aqui. Aí, beleza. Abrir. Tá? Então, a gente faz a soma de tudo e divide pela quantidade. Essa questão foi fácil. Beleza. Vamos para a questão número 2. A questão número 2, ela vai tratar da mesma coisa, só que agora é um intervalo de dados. E aí é um pouco diferente. Porque, olha só, a tabela a seguir representa a distribuição de frequência dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa em certo mês. O salário médio desses empregados, nesse mês, foi na classe 1, de 1.000 a 2.000. Tá vendo que é um intervalo? Tem gente aqui, ó, tem gente aqui que ganha 1.000, outras pessoas ganham 1.100, outras 1.500, outras 1.900. Todas essas pessoas que estão no intervalo de 1.000 a 2.000 vão estar na classe 1, que são 20 empregados. Beleza, que eu vou ensinar amanhã para vocês como é que a gente calcula essa média. Da classe 2 é de 2.000 a 3.000, que deu os 18 empregados. Na classe 3, de 3.000 a 4.000, que são 9 pessoas. E na classe 4, de 4.000 a 5.000, que são 3 pessoas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui e organizar esses dados de que maneira? Na maneira de eu transformar esses dados contínuos em dados discretos. Então, na minha tabela, tá aqui, ó, tabelinha bonitinha. O X, o X1, 2,
3, 4. Aí vamos fazer um Y aqui. E aqui o valor da galera. Esse Y é o quê? É a metade entre 1.000 e 2.000. Qual o valor que está na metade entre 1.000 e 2.000? O valor que está na metade aqui, se eu quero andar de 1.000 metros a 2.000 metros, quando eu estiver no meio do caminho, eu teria andado quantos metros? 1.500. Hã? 1.500. 1.500. Então aqui, ó, eu não vou jogar de 1.000 a 2.000, vou jogar 1.500. Entenderam a lógica? De 2.000 a 3.000. Ah, então eu vou jogar aqui, ó, 2.500. E assim sucessivamente. 3.500 e 4.500. O que eu fiz? Eu transformei esses dados contínuos em dados discretos. Aí era 20 pessoas aqui, depois foram 18 pessoas, depois foram 9 pessoas, depois foram 3 pessoas. O que acontece? Observem, gente, que quando a gente está fazendo, de acordo com o que foi aumentando o salário, foi diminuindo a quantidade de gente, né? Isso acontece na maioria das empresas. Tá? Então, o que acontece aqui agora? Agora a gente vai calcular essa média. Essa média aqui, quando tem a quantidade de pessoas, a frequência dessas pessoas, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que multiplicar cada uma delas pelo peso delas. Então, quantas pessoas, professor, não? Vai ser de 1.500? 20. Então, eu tenho que vir aqui, colocar 1.500 vezes 20. Mas, vou até colocar em outro lugar, porque vai ficar grande. Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar média ponderada 1.500 vezes 20, mais 2.500 vezes 18. 2.500 vezes 18. Mais 3.500 vezes 9. 3.500 vezes 9. Depois vai ter o quê? 4.500 reais vezes 3. Só que isso agora é dividido por quanto? Por 20 mais 18, que deu 38, mais 9, que deu 47, mais 3, que deu 50. Isso tudo dividido por 50. Ok? Beleza? Show de bola. O que acontece? Agora é conta. Conta matemática. Continha simples. 1.500 vezes 20. De cabeça, parabéns, profissional, 3.000. 2.500 vezes 18 vai ser 36, 45 mil. 3.500 vezes 9. 3.500 vezes 9 vai ser quanto? Então, vai ser 35 mil, 32.500. 31.500. É. Mais 13.500. Fazendo essa continha aqui. Essa continha rapidoca. Aqui rapidão para não perder tempo da aula. Tá bom? Vai ficar 30 mil mais 45 mil mais 31.500 mais 13.500 igual dividido todo mundo por 50. 2.400. Então, aqui, 2.400 é a média salarial dessa empresa aqui. Média salarial, deixa eu sair aqui, deixa eu vir aqui. Beleza. Vem, marca na letra E. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Você está lendo lá uma notícia lá no jornal. Beleza. Aí na notícia do jornal, o cara pega e fala assim: olha, eu tenho uma empresa, minha empresa é muito boa. A média salarial da minha empresa, ela é de R$ 2.400. O que você vai imaginar? O que vocês imaginam? Pode abrir os microfones aí. O cara falou... Que o salário vai ser isso. Hã? Que o salário vai ser esse. Que o salário da empresa é um salário... da empresa é um salário bom ou ruim? Vamos imaginar que é um bom. É um bom. Mas isso está expressando a realidade da empresa. Na realidade, a maioria das pessoas... Porque quando o cara fala assim, R$ 2.400 é a média de salário. É a realidade da maioria dos funcionários da empresa? Não. Não é a realidade da maioria dos funcionários da empresa. Por isso que, em estatística, a gente usa o cálculo de várias medidas de centralidade. Quais são as medidas de centralidade que a gente usa? As médias, que foi esse cálculo que eu fiz aqui. Aí tem mais outra, que eu vou deixar como pesquisa para vocês, que são o cálculo da mediana, anota isso aí, mediana, e o cálculo da moda. Eu só vou ter, gente, realmente uma ideia dos salários de uma empresa quando eu calculo essas três medidas de centralidade. E essas três medidas de centralidade, elas efetivamente estão uma próxima da outra. O que é a média? A média é o valor mais centralizado, que está mais no meio. O que é a moda? A moda é o valor com maior frequência. No nosso caso aqui, o que está acontecendo? Olha só. Qual que é a moda, Ronaldo? A moda, quem é que tem a maior quantidade de salários? 1.500 salários. R$ 1.500, 1.500 salários. Ai, ai. R$ 1.500. E a mediana? Mediana é os salários que está no meio da sequência. Se eu tenho 50 salários, 50 pessoas, qual o valor que está no meio de 50? Qual o valor que está no meio de 50? 25. 25? Muito bem, Gabriel. 25. Ó, então, olha só. Até aqui eu tenho 20 pessoas. 1.500 de salário. Quando eu termino 2.500, eu vou para 38 pessoas. Então, quer dizer que a minha mediana é um salário que vai estar entre o 20 e o 38. Por que 20 mais 18 é 38? Então, o número 25 vai estar aqui no meio desses dois aqui. Ou seja, ele vai ser de 2.000 e... Agora, eu posso falar. Olha, a moda deu 1.500. A mediana deu 2.500. A média salarial deu 2.400. Olha, observa. Não, realmente, a média e a mediana estão bem próximos. Apesar de que a moda dá um pouco abaixo. O que a gente vai imaginar nessa situação? Não, nessa situação é o seguinte. Eu tenho um grande percentual de pessoas que efetivamente ganham bem menos que a média, porém, a maioria, da metade para cima, ganha mais ou menos o mesmo tanto. Então, aí sim, eu tenho uma informação legal de ser respondida. Tá? Por isso que, quando a gente vê algumas informações em revistas, em jornais, a gente não pode ir pela aquela primeira impressão. Estatística existe para isso mesmo, para ajudar a gente nesses momentos de interpretação. Tabelas, dados numéricos e gráficos. Ok? Deixa eu ver se tem aqui. O Yuri chegou aqui agora, né, Yuri? Vou colocar a presença para você. Tá? Yuri, deixa eu ver seu rostinho aí. Eu tenho que ver o rostinho de todo mundo para me pôr presença.
Vamos lá, vamos para a terceira questão. Terceira questão é essa aqui. Vamos lá. Tá, olha aqui. Ótima questão essa que eu arrumei aqui para a gente. Em reportagem sobre o crescimento da população brasileira, uma revista de divulgação científica publicou gráfico com projeção relativa de grupos etários na população brasileira, no período de 1970 a 2050. Projeção. Projeção é uma ideia que a gente vai ter. É o que está acontecendo agora na pandemia do Covid, né? Tipo uma estimativa, gente... professor? Oi? Uma estimativa? É tipo uma estimativa, muito bem. O que acontece? Tipo uma estimativa? Tipo uma estimativa, Gustavo. Parabéns. O que acontece? Se a gente ficar no isolamento social, o Gustavo está fazendo errado, está na rua sem máscara. Tem que pôr a máscara. Eu tô tomando meu café da manhã, professor, não culpa. Senta primeiro. Tomando café da manhã. Você acredita nisso, Débora? Você acredita? Aqui, uai. Olha o café da manhã do Gustavo, gente. Dessa hora tomando isso, toma um suco de laranja, menino. Aí o que acontece? Voltando ao nosso assunto. Aham. Voltando ao nosso Eu já assunto. comi, professor, eu comi. Vai. Tá bom, Gustavo, tá bom, figura. Aí o que acontece? A projeção é uma ideia que a gente vai ter. Agora na pandemia. Se a gente ficar mais isolado, morre menos gente. É uma projeção. Aqui nós temos uma projeção da idade da população. Aí vamos para a pergunta. Admitindo-se que o título da reportagem se referia ao grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado, um título apropriado para essa reportagem seria o quê? Vamos observar os gráficos. 1970, procurar a galera abaixo de 15 anos. É essa aqui, 42%. Idade entre 15 e 65, a metade. E os idosos lá embaixo. Né? 3,1. Aí, depois, passou para 1995. Viu que a quantidade de adolescentes diminuiu e a de adultos aumentou. E a quantidade de idosos aumentou um pouquinho. Diminuiu de novo o adolescente, aumentou de novo adulto. Certo? E aumentou idosos. Diminuiu um pouco mais adolescentes, agora já diminuiu adultos e aumentou a quantidade de idosos. Aí vamos para o título que mais se adequa. O Brasil de fraldas é um título que se adequa? Eu acho que não, porque nessa quantidade aqui, olha o tantinho de adolescente que vai ter em 2050. Eu acho que está fora. O Brasil é um país de adolescentes? Olha aqui, de novo não. Né? O Brasil chega à idade adulta? O Brasil chega à idade adulta? Tá vendo que tá bem divididinho aqui, ó? O Brasil troca a escola pela fábrica? Ou o Brasil de cabelos brancos? Essa aqui, eu acho, né, que a questão que mais se adequa é essa aqui, ó, Brasil de cabelos brancos. Porque nessa projeção, o grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do período registrado. O grupo etário, que a população foi só crescendo, foi dos idosos. Adolescente só foi diminuindo, adulto aumentou, depois diminuiu. Então, a resposta para essa questão é o Brasil de cabelos brancos. A alternativa é dessa questão. Olha só, isso aqui é tão importante que eles fizeram agora uma reforma da Previdência e justificaram todas aquelas medidas por esse valor aqui, por esse tipo de informação aqui, tá? Esse tipo de informação aqui é muito importante. Pode justificar ou não uma tomada de decisão. Alguma dúvida nessa questão, meus bebezinhos? Não, tudo certo. Tudo bem? O Yuri entrou e saiu. Deixa eu ver aqui. Cadê o Yuri? Yuri, liga sua câmera. Oxente.
Ó, deixa eu sair do share aqui. Muito bem, Yuri. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu dar um print aqui. Posso dar um print? Gabriel, aparece só para me dar um print aqui para me mandar para a coordenadora. Antes da gente ir para a última questão. Aparece aí, Gabriel. Aí. Valeu. Vou dar um print bem bonitinho. Yuri, sorriso. Beleza, dei print. Cara disso. Eu sei, não tem problema não, meu filho. Seu professor também tá. Bora lá. Próxima questão. É a questão 4. Né? Nossa reunião vai acabar rapidão, tá acabando. Aí o que acontece? Essa questão aqui também é fácil. A eficiência do fogão de cozinha pode ser... Gustavo, desliga o seu áudio. Você vai andando, vai aparecendo barulho. Aí, obrigado, Gustavo. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico a seguir mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Pode ser verificada a eficiência de fogão. Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta. Fogão a lenha, olha a eficiência. Fogão a carvão, fogão a querosene, fogão a gás e fogão elétrico. Fogão elétrico tem a maior eficiência. Beleza. Agora vamos para as perguntas. À medida que diminui o custo, a eficiência aumenta à medida que diminui o custo dos combustíveis. À medida que passa a usar, a empregar combustíveis renováveis. Fogão a gás é renovável? Não. Cerca de 2 vezes quando substitui o fogão a lenha por fogão a gás. Olha só, ele ainda foi esperto, ele colocou a palavra cerca. Porque, olha, o fogão a lenha está aqui no 30, ó. Está aqui no 30. O fogão a gás está quase lá no 60. É praticamente o dobro, não é? Cerca de 2 vezes. Ou seja, a alternativa que marca essa questão é cerca de 2 vezes. A alternativa C. Gente, então, recapitulando essa aulinha de hoje. Na questão número 1, nós calculamos a média aritmética simples. O que a gente fez? Eu acredito que vocês anotaram. Fizeram o quê? Soma tudo e divide pela quantidade. Tranquilo, tá? Aqui nessa, nós tivemos que calcular o 1.500, que era o valor que estava entre o 1.000 e o 2.000. O 2.500, que é o valor que está entre 2.000 e 3.000. E para depois calcular a média. Nesse caso, era uma média o quê? Ponderada. Por isso que ela dá mais continha assim, ó, que a gente fez. Espero que vocês estejam anotando essas coisas aí. Outra coisa. Aí depois nós fomos para a análise dos gráficos. A análise do gráfico, gente, cai todo ano no Enem. Espero que vocês tenham feito a inscrição para vocês participarem como treineiro. O que acontece? Você tem que analisar de acordo com o que se pede efetivamente na questão, tá vendo? Que tem várias questões que a gente já pensa que ela já está certa. Brasil, um país de adolescentes. Mas, nesse caso, ele queria a população que cresceu sempre ao longo do período estudado. Quem cresceu sempre ao longo do período foi a população idosa. Voltando aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês, depois vocês passam o recado para os seus colegas. Vocês estão fazendo todas essas atividades lá no Google Sala de Aula. Só clicar no link, vai e responde, não é? Não está fazendo assim? Todas as atividades, desde o começo. Gente, as resoluções. Eu vou comparar as resoluções. Vou validar. Quando a gente voltar, se Deus quiser, a gente volta em agosto. Eu vou pegar e comparar. Yuri, estou olhando aqui nos meus relatórios que você fez atividade 1. Deixa eu ver a resolução aqui no seu caderno. Aí eu vou olhar. Beleza. Atividade 2, atividade 3, atividade 4. Se tiver dúvida, me manda pergunta. Tá bom? Eu sou meio ruim para responder e-mail. Mas eu pego, de vez em quando, respondo tudo de uma vez. Tá? Vocês estão vendo lá que eu estou respondendo.
Não esquece de deixar as resoluções no caderno. Tá bom, dona Débora? Faz assim para mim. Débora.